Oi, querido, querida. Leitura de hoje da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida, do Conselho da Igreja de Nova Vida, né? É a carta de Paulo à igreja em Roma, aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 até o 9. Vou ler na versão revista e atualizada. Diz o seguinte: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a carta de Paulo à igreja em Roma, eu gostaria de destacar somente um ponto aqui. O apóstolo Paulo, ele diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Esse pendor da carne, ele fala sobre a inclinação da carne. É uma inimizade contra Deus. Então a gente entende que se eu fico fazendo a vontade da minha carne, isso é uma linguagem metafórica, né, que dá a ideia de a minha própria vontade, a vontade do meu coração, que meu coração é terrivelmente enganoso, não é? Então, a vontade da minha, quando eu faço a vontade da minha carne, os meus desejos, a minha inclinação natural, eu estou indo por um caminho de inimizade contra Deus. Mas quando eu faço a vontade de Deus, quando eu faço aquilo que Deus ordena para a minha vida, então eu estou indo justamente no caminho de amizade com Deus. E aí, quando a gente lembra da Bíblia sobre homens que foram chamados, né, amigos de Deus, a gente lembra de Davi e lembra de Abraão. E aí você vai lembrar da história deles, tanto de Davi e de Abraão, que eram homens que amavam a Deus e que faziam a vontade de Deus, e não as suas próprias vontades. Então, fica essa reflexão dessa passagem de hoje de Romanos. Qual é o melhor caminho? É o caminho da inimizade com Deus ou o caminho da amizade com Deus? É o caminho que eu sigo as minhas inclinações naturais, a inclinação da minha carne, a vontade da minha carne, ou o caminho que eu vou seguir a inclinação do Espírito Santo de Deus, aquilo que o Espírito me dirige, aquilo que o Espírito te dirige. Então, meu irmão, minha irmã, que você sempre seja um homem ou uma mulher guiado ou guiada pelo Espírito Santo de Deus, não pela sua própria vontade, mas por aquilo que Deus dirige a sua vida e seus passos. Esse caminho de amizade com Deus, esse caminho de relacionamento com o Senhor. Que Deus te abençoe.